Boa noite a todos. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos queridos amigos e amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré que acompanham os nossos episódios. Essa já é a nossa 14ª edição do programa Jesus Kardec e Nós. E agradecemos a paciência e a audiência de todos. Meu nome é Roberto, estou aqui para apresentar juntamente com o Fortunato, com o Ivan, e o tema que hoje traremos para a nossa conversa é sobre o lar, para que a gente pudesse complementar a ideia do episódio da semana passada, em que nós falamos de família, que é esse grupo de pessoas, grupo de espíritos que se reúnem para a vivência de experiências comuns. Hoje nós vamos falar do lar, que é o ambiente em que esse grupo passa a residir, e não estaremos falando propriamente da casa física, mas sim desse ambiente que se constrói com amor, com confiança, com respeito, e o Evangelho de Jesus nos orienta nesse caminho. Então, nós escolhemos um texto que vai falar de um dos aspectos dessa formação do lar, que é a paternidade, né? A criação dos filhos como elemento moral, e vamos dar início à leitura e à nossa conversa. Reforço a ideia de que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo ao final para os seus amigos e familiares, para que a nossa mensagem possa se expandir e mais pessoas terem acesso. Então, vamos à leitura. O texto de hoje se chama Paz, e ele está no livro Vinha de Luz, escrito, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse texto, como grande parte da obra, né, dos textos de Emmanuel, faz um comentário acerca de um trecho de uma carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E a partir daí, Emmanuel faz os seus comentários, que eu passo a ler para vocês. O texto então começa assim: Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher descompreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme porcentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Bom, nesse texto, a gente está falando já da questão da formação do lar. A formação do lar é a célula máter, né? É a célula base da sociedade, é a célula base em que se constrói toda a encarnação das pessoas. Seja qual for a composição desse lar, certo? Você hoje tem pai e mãe, 2 pais, 2 mães, isso não é importante. O importante é que você tenha nessas relações amorosas o quê? 3 pontos fundamentais que você tem para criar o ambiente, criar a condição emocional e espiritual para se tornar um lar, não ser apenas uma casa. Então, você vai ter o quê? Você tem que ter respeito, confiança e amor. E dentro dessa tríade, você constrói, em cima disso, você constrói todo o relacionamento familiar, todo o relacionamento de amor, de confiança,
de respeito, que vai trazer a estabilidade, certo? Para esse ambiente doméstico. Há pessoas que delegam essas funções para outras pessoas, certo? Ou marido que resolve que tem que participar de jogos de futebol, de ir para o bar com os amigos. Por quê? Porque ele não está encontrando nesse ambiente doméstico o respeito, a confiança e às vezes o amor. Porque as pessoas têm que se conhecer para poder fazer isso daí. Você não estabelece essas 3 condições encontrando a pessoa uma vez ou outra e aí vamos fazer um lar. Não, você vai ter uma união. Vai ser uma união legal, mas não quer dizer que vai ser uma união afetiva profunda. Vai ser uma coisa que vai ser que nem se fosse fogo de palha, vai queimar rapidamente e não vai sobrar nem cinza, porque não tem substância. Então as pessoas precisam se conhecer para fazer o quê? Usar a tolerância, a caridade, né? O respeito e a confiança para alicerçar junto com o amor, servir de base para construir esse relacionamento. Se você faz isso, você não vai cair em buscar prazeres envenenados, como ele fala aqui, em outros lugares, certo? Você vai ter dentro do seu ambiente a energia necessária para te reabastecer emocional e espiritualmente, para que você tenha recarregadas as suas baterias para o dia a dia, para enfrentar todas as dificuldades extra-ambiente doméstico. E a partir daí? Muito bom. Bom, o lar, ele é um ambiente responsável, assim como o Fortunato bem disse com outras palavras. O lar, ele é um ambiente responsável, onde a responsabilidade ela se faz necessária, né? E não é um lugar, não tem espaço para negligências. Então, o que precisamos, né? Buscar compreender a riqueza na tarefa que foi concedida aos pais, né? De conduzir os espíritos novos, assumidos perante a espiritualidade, uma responsabilidade assumida perante a espiritualidade, de colocá-los no bom caminho, de fazer de tudo que for possível, sempre baseado dentro da doutrina, né? Nós temos o que nós divulgamos, que é o Evangelho no Lar. Então, utilizar o Evangelho como guia é algo fundamental para que consigamos, de forma responsável, colocar esses espíritos num rumo onde eles colherão frutos e aprenderão, ajudarão muitas pessoas e conseguirão ter uma vida plena. Uma comparação legal de se fazer é imaginar uma construção de uma casa, né, no sentido físico da coisa, onde ela vai começar no alicerce, como diz o próprio texto, lá nas vigas, nos baldrames, nas perfurações, né, no solo, tudo isso regado a muito concreto, para que a estrutura da casa seja extremamente firme e não se abale com os desastres naturais, com coisas do tipo relacionadas. Então, fazendo uma analogia com isso, todas essas atitudes, tudo isso que o Fortunato nos trouxe, serve como a edificação do nosso lar, né? Não da nossa casa. Nossa casa a edificação é tudo isso que eu acabei de trazer, mas do lar, sim, é o alicerce no amor fraterno. Então, aqui até diz aqui, né, que suas paredes se erigem na cooperação ativa de todos. Um outro ponto muito importante, que faz parte do que também o Fortunato trouxe, que é o respeito, né, o amor,
e a confiança. Então, cooperarmos, buscarmos cooperarmos com o nosso parceiro, sempre trará ótimos frutos no que diz respeito aos exemplos dados às nossas crianças. Então eu vou dar sequência aqui na leitura do texto. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Certo. Bom, esse trecho que o Ivan acabou de ler até complementa o que ele disse há pouco a respeito da utilização daquilo que a mensagem e que a base do Evangelho de Jesus nos oferece para o nosso crescimento moral. E o texto coloca que o Evangelho ele não é direcionado, como ele diz aqui, aos embriões da espiritualidade, no sentido de aqueles que ainda estão no primitivismo, aqueles que estão buscando apenas os prazeres imaturos, físicos, imediatistas. Na verdade, o Evangelho ele é uma mensagem para aqueles que já se dispuseram a abrir o coração e compreender que, além de toda essa extravagância de momento, existe algo além. Existe o espírito que precisa ser trabalhado, que precisa ser construído. E diante dessa constatação é que vem a mensagem de dizer que a missão que os pais, que duas pessoas ou que aquele grupo familiar recebem de construir um lar na Terra, e como o Fortunato colocou, que o lar é a célula de toda a evolução da humanidade. Então, esses espíritos que reconhecem essa importância vão se dedicar de coração para a execução dessa missão que Deus confiou a eles, de mais além até do que simplesmente o criar um filho, criar um novo ser que chega naquela casa, mas o da cooperação mútua. Porque, como nós falamos no episódio da semana passada, a família tem essa característica de cooperação, de um auxiliar o outro no vencer dos obstáculos que cada um tem quando reencarna. Então, na construção do lar, desse ambiente que vai reunir esses seres que estão ali naquela luta constante e que, obviamente, faz parte a chegada de filhos, a chegada de filhos biológicos, filhos adotados, esse trabalho de compreender que um depende do outro para o crescimento moral, para a evolução, é o que o Evangelho tenta nos ensinar. E ele coloca bastante claro que o lar é o nosso mundo essencial, que para fora da porta do nosso lar existe o mundo que vai nos dar experiências, que vai nos dar situações de crescimento, de tristezas, de dificuldades, e que a gente tem que vivenciar. A gente não pode simplesmente relegar e focar naquele ambiente interno, porque a gente precisa dessas experiências até mesmo como impulso para trazer para casa as nossas lições. Mas o lar é o nosso mundo essencial, é ali que estarão os espíritos mais chegados a nós afetivamente, mais ligados a nós por diversos motivos, e é a eles que houve o nosso comprometimento no plano espiritual de auxiliar, de
reformar atitudes que eventualmente tenhamos tido de forma errada, e o lar é que vai dar essa oportunidade para que a gente execute. Então, eu li um estudo realizado nos Estados Unidos, em que eles falam que a base da maioria dos problemas da sociedade americana é a desestruturação do lar, da família, certo? Não como os componentes em si, mas da relação de respeito, de confiança e amor entre eles. Essa condição que nós temos dentro da nossa família, às vezes espíritos afins, em que nós vamos criar um ambiente de auxílio mútuo para que nós vençamos outras dificuldades. E às vezes, dentro do lar, nós encontramos pessoas problemáticas que são colocadas ali para que nós reorientemos, seja moral ou emocionalmente. Sabe? Às vezes a pessoa nunca conheceu da nossa parte ou de outro o verdadeiro amor, o respeito, ser tratado como igual, ter confiança que quando a pessoa está falando, ela está avalizando aquilo que ela está falando, ela tem mérito naquilo que ela está falando. Você pode divergir do que ela fala, mas tem que divergir com respeito, a pessoa tem que se sentir confiante para poder se expressar no ambiente doméstico, no ambiente do lar. Ela tem que se sentir respeitada na sua posição, em que se pode ter uma troca de opiniões, troca de ideias, troca de sentimentos, e que não vai ser agredida por causa disso, que não vai ser menosprezada por causa disso, certo? Não podemos ter, como já dissemos semana passada, tiranos domésticos, nem pessoas submissas. Nós temos todos ter uma igualdade, conversar antes de tomar as decisões, colocar todos a par de todas as dificuldades que enfrentamos, para que nós possamos, como família, como lar, como um ambiente que se cria com espíritos que na verdade são milenários, para tomar as decisões e essa energia ser colocada, para alavancar essa energia para solucionar os problemas. Às vezes a gente acha que está sozinho, enfrentando, mas a gente tem sempre o ambiente doméstico. Se nós criarmos nesse ambiente doméstico um lar, nós carregamos as baterias, nós vamos ter sempre ao nosso lado pessoas confiando em que nós vamos vencer, que nós iremos vencer, certo? E conseguiremos vencer, porque elas estão ali suportando, fazendo esforço conjunto, colaborativo, para que nós e eles também possam realizar a sua reencarnação, o seu reajuste reencarnatório, e possam encaminhar de uma pessoa que não nos queria tão bem para uma pessoa que vai nos respeitar, que vai nos amar, que vai nos compreender profundamente. Nós temos que colocar em mente que não existem pessoas perfeitas, aquilo que a gente já falou lá atrás, em outra conversa. E quando você tira essa expectativa da perfeição, você vai encontrar no outro o quê? Um espírito com um livre-arbítrio, que é diferente de você, que passou por experiências diferentes de você, que tem uma carga de problemas e de conflitos diferentes do seu, e que você, com respeito, confiança e amor, vai participar da solução.
E para concluir, o último trecho aqui do nosso texto é: os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Bom, Fortunato bem lembrou daquilo que nós falamos na semana passada a respeito desses dois extremos que muitas vezes são perniciosos para o ambiente da família, que é o excesso de cobranças ou também o excesso de proteção, né? O excesso de desleixo com relação ao cuidado dos filhos e daqueles que estão compondo aquele grupo familiar. E o trecho que o Fortunato acabou de ler, ele vem dizer bem isso, que o Evangelho nos ensina que além do amor, né, as profundas doses de amor que a gente precisa ter para cumprir com esse trabalho que nos foi confiado por Deus, acima disso é preciso que a gente tenha o equilíbrio, esse entendimento de que o ser que compõe o grupo familiar e que está ali, sob o mesmo teto, e que compõe o seu lar, esse ambiente doméstico que você habita, ele precisa de você no sentido de entendê-lo como um ser espiritual que tem os seus próprios pensamentos, tem o seu livre-arbítrio, precisa de orientação, porque erra, assim como nós erramos, e olhando por outro ponto de vista, nós também temos essa dependência da experiência que o outro pode nos dar, nos ensinando paciência, nos ensinando tolerância, nos ensinando até mesmo a amar, porque em muitos ambientes a gente percebe o quanto existem de pessoas amorosas que nos tratam bem e que quando a gente coloca a mão na consciência a gente se pergunta, será que eu sou assim também com relação a ele ou a outros? Eu posso aprender com esse meu companheiro como é amar, como é cuidar com desvelo, sem exigências. Então, o ambiente doméstico que se cria, o lar, que é esse ambiente que nós hoje estamos aqui falando, o próprio texto coloca que não é um encargo fácil de se desempenhar, mas até por essa questão da dificuldade é que nos exige mais atenção, mais compromisso, mais interesse em reconhecer a nossa importância dentro desse papel, do papel que Deus nos confiou de receber para junto de nós um dos seus filhos que está caminhando na sua trilha evolutiva e que precisa de nós, da nossa colaboração para cumprir com esse objetivo, assim como nós precisamos deles para também cumprir. E eu lembrei de um comentário que Emmanuel fez em texto relacionado também à família, em que ele coloca que os estabelecimentos de ensino instruem, mas a família, o lar, é quem educa. Portanto, as universidades podem gerar cidadão, mas é a família, é o lar que vai edificar o homem, né? É o lar, como o Fortunato colocou no começo, essa célula principal da humanidade que vai gerar novos homens, novas mulheres, reformados, edificados moralmente para conduzir a nossa sociedade para um caminho melhor, mais feliz, que é o objetivo da nossa evolução. Necessitando de muita dedicação e compromisso, né? Isso. Ivan?
Bom, só completando tudo que o Roberto nos trouxe e reafirmando a total responsabilidade que devemos assumir e compreender no que diz respeito aos excessos, né? Os extremos dos dois lados. Além da responsabilidade perante a espiritualidade, temos a responsabilidade perante aquele espírito que está sobre a nossa tutela e também a sociedade. Uma vez que esse espírito, cedo ou tarde, partirá dos nossos portões, da casa afora, para viver a sua vida. Formar o próprio lar. Formar o próprio lar. E é aí que nós conseguiremos entender toda a preciosidade que é os exemplos, né, os ensinamentos que nós transmitimos a esse espírito se florescer diante da nova família, diante da posição daquele ser perante a sociedade. Eu acho que é isso, para concluir. Mais alguma coisa? Deixa eu só colocar mais uma coisa. Sim. Voltando à questão daquele estudo americano, ele coloca claramente que a grande causa dos problemas gerais da sociedade, seja de criminalidade, seja de agressividade, seja de falta de humanidade entre as pessoas, está baseado na fraqueza da estrutura familiar que se encontra hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em vários lugares do mundo, né? No Brasil também. Onde as pessoas às vezes se dedicam mais à aparência e estando numa reunião familiar, é mais importante a pessoa que está ausente, está lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no sei lá que outra coisa que tem, do que a pessoa que está presente. Então você tem essa abstração que você não está trocando energia com as pessoas que estão ali. Se você não cuidar disso daí, o seu filho vai ter um exemplo, seus filhos vão ter um exemplo equivocado do que é uma vida em família. E quando chegar a hora deles transmitirem esse amor, eles vão estar bloqueados, porque eles não vão ter um exemplo claro do que é estar numa relação saudável e energética, certo? De família, de lar. Então o lar é a base de uma mudança na sociedade, de um reavivamento, certo? De valores que traz uma melhoria na sociedade. Por isso que muitas forças existem que combatem a noção de lar, combatem a noção de família, certo? Por quê? Porque são esses conceitos que transformam a sociedade para a evolução do nosso planeta, para a evolução da nossa sociedade. Então, mais uma vez agradecemos a audiência de todos, pedimos que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações, tragam os seus comentários, as suas impressões, deixe a sua curtida e lembrando que no nosso canal, como nós falamos na semana passada, nós temos palestras que dizem respeito à família espiritual, ao Evangelho no Lar. Então, convidamos a todos a assistirem, a compreenderem a respeito desse instrumento fantástico que toda família tem à disposição para se tornar mais forte, para se tornar mais esclarecida e moralmente estar em trabalho de construção.
Nossas palavras nessas palestras, nessas apresentações, são simples, provavelmente vocês encontrarão outros que falarão com muito mais abrangência. Procurem, se instruam a respeito do tema, porque é muito importante. Se você quer valorizar o seu lar, valorizar a sua família, é a nossa recomendação. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a semana de todos, que todos os bons sentimentos de Jesus iluminem a sua casa, a sua família, o seu lar, e que possamos estar juntos na semana que vem com mais um tema, com mais um estudo em prol do nosso aprendizado em comum. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite.